Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal HCT, História, Cultura e Teologia. E aí, tá gostando da nossa série? Da Religião Futebol Clube? Chegamos já no capítulo 6. Hoje estaremos falando sobre os zagueiros. O zagueiro Tadeu e o Simão Zelote. Pessoal, antes de entrarmos aqui no assunto de hoje, eu quero contar para você um parceiro nosso que é o Centro de Formação e Desenvolvimento Mais Humano. O Centro Mais Humano fica situado na Avenida das Américas, 18.500, na sala 328. A gente só consulta pelo e-mail, vai aparecer aí, ou pelo WhatsApp. E você encontra lá nutricionista, psicologia, psicanálise, fonoaudiologia, preparação da voz ou terapia vocal. Você vai ser muito bem cuidado, porque cuidar faz bem. Então, pessoal, aqui no YouTube não tem jeito. Tem que pedir o pessoal para se inscrever. Então, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like ou dislike. E deixe também o seu comentário, você que já é inscrito ou não, para a gente saber o feedback, saber se vocês estão entendendo, acompanhando, gostando ou reprovando essa nossa reflexão que estamos fazendo sobre religião, futebol, clube. Vamos ao que interessa. Na Selecel, nós colocamos os zagueiros Tadeu e Simão Zelote. E nós explicamos o porquê. E o porquê? O Tadeu, porque tem nome de zagueiro. Sai, Tadeu! Tadeu, cortou, Tadeu. E Simão Zelote tem tudo a ver. Os Zelotes eram os camaradas que eram muito zelosos pela lei e eles eram revolucionários, muito convictos e lutavam, morriam por sua causa. Então, eu achei muito peculiar colocá-los como zagueiros. E por que isso é importante? Porque os zagueiros, no futebol, eles trabalham na linha de frente do goleiro. A Selecel é o capítulo 3 e o goleiro foi o capítulo 5, capítulo anterior, domingo passado. Então, os zagueiros estão na linha de frente, eles trabalham na grande área, uma área muito perigosa também, assim como o goleiro. O goleiro trabalha em toda a grande área, é o único que pode sair com as mãos, ele é diferenciado dos demais 11 jogadores. Dos 11, ele é o único que pode sair com as mãos dentro da grande área. Tem uma área de atuação que o goleiro pode atuar com as mãos, fora da grande área só com os pés. Ele torna-se um jogador comum, como os demais, E aí tem muita coisa que a gente poderia explorar do pastor, mas como aqui é só uma pincelada, esse estudo eu fiz ele muito mais aprofundado, aqui é só uma pincelada, então nós vamos falar dos zagueiros, que estamos agora aqui falando. E os zagueiros, eles trabalham na linha de frente, mas também entram na área, e é uma área também muito perigosa. Perigosa por quê? Se ele fizer uma falta dentro da área, é pênalti, e aí é quase certo levar um gol, ou seja, coloca o pastor ou o goleiro numa situação muito complicada. E se ele fizer falta próximo da grande área, também é certo de se sair um gol ou levar um grande perigo. Então, os zagueiros precisam ter 4 habilidades. Ele precisa ser técnico, ele precisa saber muito bem executar a sua função, ele precisa ter agilidade, ele precisa ter força e ele precisa ter boa estatura, uma boa altura para ser zagueiro. Bom, os zagueiros, assim como os laterais e o goleiro, são normalmente chamados pejorativamente como a cozinha do time, É realmente o grupo de defesa. Os laterais são zagueiros que defendem pelas laterais,
Mas os laterais têm uma outra peculiaridade, que eles também apoiam demais o ataque, precisam apoiar para que se faça o gol e alcance as vitórias. Então nós vamos falar dos laterais na próxima semana. Falando dos zagueiros, eles também precisam ter uma afinidade, um sincronismo muito perfeito com o goleiro, na saída de bola, na reposição, na proteção. Eles são ali a última linha de defesa realmente, para que o goleiro não sofra agravos, não sofra ataques. Então, eles estão numa área, como eu já falei, muito perigosa, que é a grande área, eles trabalham ali dentro, né, e fora da grande área. E se for expulso, por exemplo, meu Deus do céu, desmonta a armação do time e aí a derrota é quase certa. Bom, por todas essas conjecturas da função do zagueiro, nós colocamos ele como os pastores leigos. Eliel, quem são os pastores leigos? São aqueles pastores obreiros auxiliares do pastor titular. Tem um pastor titular, um pastor que gere todo o rebanho, mas o pastor precisa também de auxiliares. E aí tem um pastor que vai auxiliar nos jovens, outro vai auxiliar em outras áreas, no evangelismo, missões, enfim. Tem várias lideranças que vão ajudar o pastor. Lembra da orientação de Jetro, sogro de Moisés, deu para Moisés, que ele não podia levar a carga sozinho? Então, o pastor da igreja também precisa de líderes que possam o apoiar. E esses líderes, eles têm essa função de fazer o papel dos zagueiros. Eles precisam ser, como nós iremos ver, técnicos. Por que técnicos? Porque eles têm que estar prontos para substituir eventualmente o pastor em uma pregação, em um aconselhamento, em uma visita a uma ovelha que está necessitada. Então ele precisa ser técnico, ele precisa conhecer da palavra de Deus, ele precisa conhecer da administração, ele precisa saber liderar tão bem quanto o seu pastor. Ele precisa ser também ágil. Ágil de que forma? Para perceber as ameaças, seja por cima ou seja por terra. Ele precisa entender por onde o inimigo está atacando e proteger o pastor e a instituição. Ele precisa ser forte. Que força é essa, Eliel? Que força que ele precisa ter? É uma força para conseguir combater o inimigo de nossas almas. Os ataques que vêm contra a igreja, ele precisa ser forte para animar o pastor e animar o rebanho. Ele está ali na linha realmente que divide. E o pastor sendo atacado, ele precisa ajudar fortemente ali para desarmar os ataques do inimigo. E ele também não pode fazer falta, por isso ele precisa ser técnico, para desarmar sem falta, né? Desarmar o perigo, desarmar a bomba, sem cometer maiores atrocidades. Ele tem que ser realmente técnico, ele precisa ser ágil, ele precisa ser forte e ter boa estatura. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar a estatura de varão perfeito. Mas Eliel, esse varão perfeito só alcança na morte. Mas só que nós precisamos buscar. Não significa que em vida iremos alcançar, mas precisamos buscar. Então, quanto mais os pastores leigos forem técnicos, ágeis, fortes e boas estaturas, todo o corpo, todo o time, toda a igreja vão ser fortes e vão avançar o terreno, ganhando almas para Cristo. Bom, Efésios capítulo 6 vai falar ali das armaduras do cristão e tem duas situações bem interessantes que eu queria trazer para você. A questão da boa estatura do zagueiro, que ele precisa ter em campo lá para desarmar as ameaças, mas do pastor leigo, dos obreiros que vão atuar também na igreja, que são as sandálias e o capacete. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz desarmam os ataques que vêm por terra, mas o capacete da salvação desarma as ameaças que vêm por cima, as bolas aéreas levantadas dentro da grande área. Então, olha a importância desse corpo, desse time que faz o zagueiro, que tem boa altura, boa técnica, é ágil e tem força para combater o mal. Viu
como é muito importante sabermos identificar quais são os tipos de ataques que vêm contra a Igreja de Cristo, conseguindo identificar, certamente conseguiremos desarmar. Isso precisa de muito treino, de muita técnica, de muito conjunto, de muito tempo juntos, trabalhando, muita confiança, muita entrega. Por isso também é importante defender-se pelas laterais, porque o inimigo, quando vê que o meio está congestionado, ele começa a explorar as costas dos laterais, começa a explorar os lados do campo. Por isso é tão importante quanto o goleiro, os zagueiros, também o time precisa dos laterais ágeis, fortes e bem preparados para poder tanto apoiar a zaga quanto também apoiar o ataque. Alguém aí arrisca dizer quem seria os representantes na Igreja de Cristo que trabalham iguais aos laterais dos times de futebol? Espero vocês aqui no comentário, porque eu estou amando fazer essa série. Um forte abraço, estalar os ossos e até o próximo vídeo.